Oi, sou Marco Ornelas. Vamos conversar hoje sobre o modelo de business partner. Olá, meu nome é Arthur, é um prazer receber você aqui e espero que esse conteúdo traga bastante informação relevante para você. Arthur, como é que você tem visto o cenário hoje em dia? Como é que você vê as organizações, o mundo, como é que você vê o contexto? Um termo que passa pela minha cabeça quando reflito sobre esse tipo de questão é que a gente está vivendo num verdadeiro caos, né? E viver num verdadeiro caos não significa algo ruim. São simplesmente características dessa nova realidade que a gente vive que são diferentes da realidade, a título de história, né, do século anterior. A gente vivia no século anterior contando muito tempo em décadas, né, medindo em décadas. Se a gente analisar, a gente tem 15 anos muitas transformações que vêm acontecendo numa velocidade muito maior. Então, o termo caótico, mas que tecnicamente, né, nós consultores, a gente gosta de usar esse termo, a gente vive num mundo complexo. Okay. E nesse mundo complexo, como é que você enxerga a área de recursos humanos? Então, Arthur, eu acho que a área de recursos humanos está tentando se reinventar. De fato, se a gente for observar, e eu tenho feito algumas conversas com algumas pessoas de recursos humanos, a sensação é de falência dos instrumentos que se tem hoje em mãos na área de recursos humanos para dar conta desses desafios e dessa complexidade. Se a gente falar em falência, né? Assim, não parece para você muito forte assim, esse termo falência do modelo de recursos humanos? Na verdade, é forte, mas acho que o sentimento é esse mesmo, né? Assim, eu acho que os instrumentos ainda estão dando resultado, mas eles já se anunciam que chegou o fim, né? Quer dizer, por exemplo, a gente está falando de um modelo de mais coletivo, né? De um modelo de mais cooperação, e a gente ainda tem sistemas de remuneração, sistemas de avaliação que não estão nessa direção. Então, é nítido esse sentimento de falência. É claro que a gente não fez nada ainda, a gente não mudou, a gente está mantendo isso. Como as organizações, ainda que também o modelo organizacional esteja falido, né, as organizações estão funcionando dessa maneira, né? Então eu tenho até colocado e escrito algumas coisas sobre isso. A gente está vivendo vamos dizer, um erro de percepção, né, um problema de percepção, não um erro, mas um problema de percepção, e o sistema não é coerente. Então a gente atira para um lado e o que a gente tem como modelo ou como prática está numa outra direção. É quase assim, literalmente, uma certa esquizofrenia dentro da organização. Né? E acho que para juntar tudo isso, a gente tem uma crise de sustentabilidade, uma crise ambiental, uma crise de identidade, uma crise de valores que a nossa sociedade está vivendo, uma crise de demografia, a gente tem mais gente mais madura vivendo, novas gerações convivendo, enfim. Muito mais gente vivendo, né, no planeta, nas cidades. Retomando a tua frase inicial, a gente está num mundo mais caótico mesmo. Eu citei essa questão da falência, né, e gostaria de complementar o que você traz com relação à área de recursos humanos. Recentemente a gente foi fazer uma pesquisa, né, como consultoria para poder entender o que o mundo enxergava com relação ao futuro da área de recursos humanos. E palavras muito fortes aparecem nos resultados das pesquisas das maiores consultorias do mundo, como, por exemplo, um modelo completamente diferente, que o RH está numa encruzilhada, que o modelo não se sustenta mais, a reinvenção aparece muito. E não dá para falar, né, ao meu entender, de modelo de business partner se a gente não falar do modelo de RH, porque o modelo de business partner ele surgiu, falando rapidamente, aí vou te dar a palavra com essa pergunta, né, de onde surgiu esse modelo. Mas se a gente analisar, meados da década de 70, começava a falar fortemente da questão de recursos humanos e em 1996, mais ou menos, talvez tenha um marco histórico aí. E é importante citar e reconhecer o trabalho do Dave Urich, quando ele traz a primeira obra dele, propondo um modelo de recursos humanos e ali trazendo a ideia do RH estratégico, do business partner. O RH sendo parceiro do negócio e surge o indivíduo profissional, né, com essa nomenclatura que aqui no Brasil a gente chama muito de consultor interno de RH, ou seja, as práticas de RH começam a ter um modelo mais de consultoria, de solução de problema, de diagnóstico, etc.
como é que você enxerga pela tua experiência, Ok. né? Você tem começou a tua carreira na área de recursos humanos, né? Tem há mais de 20 anos uma consultoria que trabalha fortemente na área de recursos humanos, em especial na capacitação dos business partners. O que você enxerga, né, tanto da história, do presente e do futuro desse modelo? Você citou o Urich. Eu acho que o Urich, o grande benefício, a grande qualidade da obra dele foi que, de fato, né, há muitos anos atrás, ele organizou aquilo que nós estávamos vivendo do ponto de vista um pouco mais caótico e confuso, né? Na verdade, não era um caos, mas era uma confusão. É muito Era uma confusão de papel, né? E muito provavelmente, se a gente analisar, e um parênteses, se a gente pegar a primeira obra dele de 1996, né, de HR Champions, né, o prefácio do livro, quando ele escreve, se você lê, se adequa totalmente a essa realidade de hoje. Então, muito provavelmente, naquela época, era um certo caos para quem vivia, né? Mas quem olha de hoje fala assim, puxa... É verdade. Ele foi, com certeza, um pioneiro na área de recursos humanos. Enfim, eu diria assim, ele organizou aquela confusão entre papéis mais operacionais, mais técnicos, mais de especialista, e uma necessidade da gente olhar mais perto, estar e olhar mais perto o negócio, né? A grande crítica que se fazia do negócio em relação a recursos humanos era que RH era distante, não entendia o negócio e, portanto, tinha práticas que não tinham muita aderência ao negócio. Então, aí ele vai e organiza isso, ele define, ele chamou na teoria os múltiplos papéis de RH. E disse lá que 2 deles eram papéis mais estratégicos, que era de entender o negócio, poder aportar informações para que a estratégia da organização pudesse ser pensada a partir das pessoas, e também o papel de business partner, ou que ele chamava lá de agente de mudança, que era fazer a transformação das estratégias no dia a dia, versus os papéis mais operacionais, que são os papéis dos especialistas de todas as áreas de segmento e os papéis mais transacionais. Então isso de fato aconteceu e ele traz uma luz sobre essa ideia do modelo de business partner. Eu acho que avançamos, com certeza, ainda que a gente pode depois falar um pouquinho mais à frente, ainda acho que a gente cometeu muitos erros, né? Que a gente ainda tem muita gente com o título de business partner ou com o título de consultor interno que não está fazendo o papel que foi desenhado para tal, né? Mas, enfim, acho que a gente teve um bom avanço, que foi olhar a organização no sentido mais sistêmico, porque até então a gente olhava isso de um ponto de vista muito olhando as pessoas, né? RH, inclusive, a própria terminologia, recursos humanos, é olhar o recurso humano, olhar as pessoas. Em uma dessas pesquisas muito interessante, o título da pesquisa, do relatório é Urich atinge a maioridade, né? Que falava dos 18 anos do lançamento do modelo dele, fazendo uma análise do que funcionou e do que, neste momento, na ótica dos entrevistados, não funciona. Então é importante reconhecer, sim, que esse é um modelo que foi adotado pelo maior número de empresas que enxergaram nesse modelo algo vantajoso. Por outro lado, hoje ainda, se a gente olhar a fala da maior parte dos presidentes, dos executivos de primeiro escalão, é muito comentado essa questão do papel do RH, ele está ou confuso ou não tem uma identidade ainda que traduza o trabalho do RH alinhado à expectativa do negócio, que é gerar resultado. Eu acho que o RH ele se aproximou do negócio. Não é uma fala generalizada, não são todas as organizações, mas eu te diria, no todo, a gente tem aí, sem dúvida, ele se aproximou do negócio. As empresas que criaram o modelo de consultores internos, de business partner, fizeram esse movimento. Mas eu sinto ainda que esse movimento, ele ainda está aquém, porque, e aí tem uma certa contradição, melhor dizendo, né? Eu acho que a gente tem pessoas nesta posição, nesse papel, que não fazem o papel de business partner, quer dizer, eles estão no negócio fisicamente, sentados no negócio, mas eles são tiradores de pedido, eles estão lá só anotando o que os executivos estão querendo, estão necessitando e estão desejando. Não há um questionamento, não há uma crítica, não há um entendimento do negócio até para ver se aquelas necessidades fazem sentido ou não. E por outro lado, você vai encontrar também alguns business partners que foram tão para o negócio que eles acabaram meio que se confundindo, né? Eu vi mesmo e conheço muitas pessoas que às vezes numa conversa, num diálogo, você fala, pô, eu estou sentado com
com com cara de negócio e não com uma pessoa de recursos humanos. E aí a gente ficou mesmo numa certa confusão aí desse papel. E ainda que eu acho que, de novo, insisto, houve um certo e significativo avanço na postura de recursos humanos. Se fala tanto, né, do RH estratégico, do RH como sendo business partner, e se fala da figura do profissional, do business partner, do consultor interno de RH. Muitas vezes eu tenho a sensação de que o RH ou o business partner está tentando ser uma coisa que ele não sabe o que é, que se traduz muito parceiro do negócio ou estratégico. Na tua visão, o que de fato quer dizer esse chamado constante do RH para ele ser mais estratégico e do business partner ser parceiro do negócio? Eu acho que essa questão do estratégico, ela é uma crise de identidade e quase que sem muita lógica, tá, Arthur? Eu não vejo a área financeira discutindo e refletindo nas happy hours das pessoas de finanças se eles são ou não são estratégicos. Ou se eles são ou não são, o que papel eles desempenham. Isso, né? Eu não vejo marketing discutindo isso, mas se você sentar uma rodinha de recursos humanos, eles vão estar lá discutindo se eles são ou se eles não são estratégicos. Eu acho que assim, quando eu olho a organização e se eu sou um agente de mudança, se eu estou dentro de um contexto que tem uma cultura, que tem um objetivo, que tem uma meta, enfim, que tem pessoas, eu acho que ao olhar todos esses subsistemas, todos esses pedaços que se interconectam dentro dessa complexidade, eu estou dizendo, eu estou olhando isso, então tenho uma visão sistêmica, eu entendo a complexidade e, portanto, eu poderia dizer, entre aspas, aí, que eu sou estratégico. Então, estratégico não é sentar do lado do board, né, ou sentar na mesa de reunião junto com o presidente. Tem muitos diretores de recursos humanos que eu conheço que sentam, mas não são estratégicos. Né? Ao contrário, as decisões vêm a reboque de recursos humanos. Né? Estão sendo tomadas, mas não estão levando em consideração nem um pouco as pessoas. Então, não acho que é uma questão de sentar no board da companhia, não acho que seja uma questão do cargo que se tem. Não é a posição. Não é a posição. E não é a nomenclatura, é de fato olhar isso. Eu posso ser um analista e estar olhando tudo isso de uma forma integrada e poder, de alguma forma, construir soluções ou práticas melhores, né? Assim, mais integradas e menos desconectadas, que essa é a grande crítica. Interessante, né? A área de pessoas tendo questões filosóficas, vamos assim dizer, que é quem eu sou, né? De onde eu vim e para onde que eu vou. Assim, se a gente fosse, essa é a minha visão, se a gente fosse fazer uma análise, assim, eu quando comecei em recursos humanos, eu me recordo que os meus pares, os meus chefes, as pessoas que estavam em outras organizações que a gente eventualmente tinha contato, não era muito grande, a gente tinha uma qualidade de profissional muito superior ao que a gente teve nos últimos anos. Então, eu sinto sim que houve uma banalização. A sensação que me dá é assim, que qualquer indivíduo pode entrar em recursos humanos e se desenvolver lá. Não é uma carreira escolhida, não é uma carreira desejada, não é uma carreira admirada. Inclusive, continua não sendo, as pesquisas dizem isso. As pessoas não escolhem e não vão buscar recursos humanos. Se você entrar numa escola de administração, você for perguntar lá para aqueles jovens que estão estudando, eles vão falar, eu quero ir para finanças, eu quero ir para marketing, eu quero ir para inovação, eu quero ir para comercial. Eles vão falar todas as áreas. Pouco provável que eles vão falar que eles querem ir para recursos humanos. E mesmo nos cursos de psicologia, de forma geral, né, se a gente encontrar dentro da massa de estudantes que procura psicologia, talvez uma parcela, imagino, menor, né, ou algo em torno de 10%, 15%, não sei dizer o percentual, procura a psicologia para trabalhar dentro das organizações. É verdade. É isso mesmo na minha ocasião, na época, né? Eu me lembro que quando eu fiz psicologia, então quando eu saí da faculdade e fui fazer um estágio dentro de uma empresa, a visão que eu tinha dentro da faculdade sobre o que era o trabalho da organização era absolutamente desconectado. Depois eu vi o valor que a gente poderia aportar, né? Então a gente tem uma banalização muito grande, é quase como se a gente não precisa de ciência, né? E eu tenho até falado isso nas oportunidades eu acho que é uma ciência, ser um business partner não é
é uma ciência. Eu preciso entender de gente, eu preciso entender de sistema, eu preciso entender de coletivo, de grupo, de liderança, eu preciso entender de pessoas, de ser humano. Nós estamos falando de uma coisa que é uma ciência. E eu acho que tudo isso acabou, vamos dizer, banalizando e fazendo exatamente a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem as organizações, um certo caos, uma falência de um modelo, e recursos humanos está dentro dessa confusão, né? É claro que a gente está falando aqui, tem algumas organizações que conseguiram fazer algum avanço e criar uma sistemática e criar um modelo. Faz sentido isso para você? Faz sentido. E com relação ao tema, né, dessa nossa conversa, o modelo de business partner, eu acho que é inquestionável que o modelo em si tem mostrado ao longo da história de que ele funciona, de que ele é um bom modelo, desde que haja primeiro, né, como você disse, essa coisa do profissional, né, a capacitação dele. É o indivíduo que hoje, olhando para essa realidade que a gente está vivendo, não dá para falar que o business partner de 10 anos atrás é o business partner que vai dar conta da realidade atual. Então tem um primeiro aspecto, uma primeira barreira, vamos assim dizer, para viabilizar o modelo de business partner, que é o conjunto de competências, de habilidades que o indivíduo profissional tem. Mudou isso? Mudou. E não tenho dúvida, e a gente vai falar um pouco mais disso, sobre uma quebra, uma certa ruptura, né, daquilo que a gente está acostumado a escutar, do que seria o perfil de um business partner, para aquilo que a gente acredita que é o futuro do agora. Né? Não é daqui a 5 anos, 10 anos, é agora. Complementando, né, tem essa primeira barreira, que é a barreira da competência do indivíduo, da habilidade que ele tem hoje. E tem também, obviamente, todo o conjunto de elementos que regem, né, uma organização. Por exemplo, que cultura é aquela? Em que momento que ela está da história, do ciclo de vida como organização? Será que o gestor, e aí colocando também, já que é o business partner, o parceiro do negócio, o outro lado da parceria, né, que é o negócio. Será que o negócio busca, né, no RH ou no business partner soluções? Okay. Então, não dá para, ao meu ver, né, falar dessa crise do RH sem falar da crise também que envolve as outras áreas ou, enfim, as organizações como um todo, né? Se a gente observar 130, 140 anos atrás, falando aqui do Brasil, né, o modelo de trabalho era um trabalho escravo, né? Como é que será que era o feedback há 130, 140 anos atrás, né? Como é que era o mecanismo de avaliação de desempenho, né? Então é muito recente tudo isso que a gente está vendo, porém as coisas agora estão muito mais aceleradas, né? Eu me lembrei quando eu te escutava, em uma das pesquisas ficou muito evidente que o papel do business partner ele é essencial, porém com outras características muito diferentes, ao meu entender, das características que a gente conhece hoje, das características que as escolas que formam os business partners oferecem hoje. Eu acho que é legal, nesse aspecto que você está tocando, ser consultor interno ou consultor externo, que somos nós, ou um business partner, primeiro, cria uma relação de confiança e, segundo, ajuda os nossos executivos a perceberem, a entenderem a situação que estão vivendo e os fatos interrelacionados e, principalmente, a agir. A gente, às vezes, confunde esse conceito de business partner, de consultor interno, como alguém que tem que entregar uma solução, né? Como alguém que tem uma solução pronta, ou que entrega uma ferramenta já pronta. A gente parte da premissa e acredita nisso, e acho que isso ainda é válido nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, que a gente não tem uma complexidade maior e um mundo mais caótico, que a gente não tem a solução e o desenho pronto. A gente vai construir isso junto, porque a gente está vendo que uma parte da falência das práticas de recursos humanos se deve a isso. Como é que você pode ter um plano de benefícios único e fechado se a gente está falando de uma diversidade grande de pessoas, né? Estou falando de gente que está dentro da empresa que tem 50, que tem 15, gente que tem uma orientação sexual desse ou daquele tipo, gente que tem uma estrutura familiar absolutamente diferente. Então, nós estamos falando de uma diversidade muito grande. Seria impossível imaginar uma prática de recursos humanos tão limitada ou tão fechada assim, né? Então, se nós estamos falando de soluções mais customizadas, para usar um termo muito comum,
Se a gente está falando de soluções criadas para os executivos e para cada situação é uma situação, nós vamos precisar fazer essa construção juntos. Então, o parceiro do negócio é isso. Eu entendo o negócio, eu entendo de recursos humanos e vamos juntar esses dois conhecimentos para a gente construir uma solução juntos. E na nossa experiência, já é um desafio para a gente que oferece esse tipo de serviço para as organizações, né? Manter isso no DNA mesmo. Perfeito. É algo que precisa ser constantemente trabalhado. E não é uma questão, ao meu entender, de vocação, né? A vocação do consultor ou business partner tem que ter uma vocação. Eu acho que isso é uma habilidade, como você disse, né? Existe uma ciência, assim, né? Que ela pode ser desenvolvida em termos de método, técnica, processo. Me lembrei, né? Estou falando bastante das pesquisas aqui, porque realmente elas me chamaram muito a atenção. E a pergunta que me vem a gente falou de aspectos gerais, óbvio, a gente está no Brasil, muitas culturas. E minha pergunta e no Brasil, como é que você enxerga recursos humanos hoje no Brasil? Olha só, a gente tem uma legislação trabalhista que é da década de 40. Ou seja, tem aí 70 anos. Isso, quer dizer, lá não se fala de um monte de coisas que na nossa realidade nós estamos vivendo hoje. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de sociedade. Tem muito mais semelhança com o modelo europeu, francês, do que com o modelo americano. A nossa legislação nada se parece com a legislação trabalhista americana, né? E o nosso modelo de governança, de gestão, ele é muito mais inspirado pelos modelos da administração e das escolas americanas do que das escolas francesas ou europeias. Então é uma confusão, né? Então a gente está praticando por exemplo, um instrumento de avaliação de resultados, de bônus, de desempenho, embaixo de uma legislação trabalhista de 40 e que tem mais semelhança com uma cultura europeia. Então, o que eu quero te dizer é uma confusão. Junto a isso, a essa confusão, a gente não criou nada, não desenvolveu nada, a gente não faz pesquisa e a gente não tem estudo aqui, a gente não tem autores, né, literalmente. O que a gente tem é importação de modelos. Então, todos os modelos, e RH adora isso, trazer essas modas que, né, então, estamos cheios de modas, de modelos que vêm de fora e principalmente, voltando de novo, um modelo americano. E em paralelo a isso, a gente não tem espaços, fóruns, e, quer dizer, os que tem são poucos, né? Esse aqui é um, mas são Sim. poucos, né? Conar é um, mas são poucos. Você tem um ou outro estado que conduz um congresso que tem relevância, mas são poucos. Então, a sensação que eu tenho a gente está perto de uma falência, a gente está incomodado com o modelo, mas a gente, ao mesmo tempo, não tem estrutura, aprendizado, conhecimento sendo provocado, sendo desenvolvido aqui. Você que tem visto nos estudos e tem pesquisado, você deve observar isso, né? É uma coisa chocante, né? Toda vez que nós vamos pesquisar algum conteúdo relativo a RH na língua portuguesa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, acho que é o nosso papel aqui, procurar reverter essa situação. O conteúdo é incipiente. Ele é praticamente nulo se a gente comparar com o que é produzido no exterior. E muitas vezes eu tenho a sensação que a gente busca uma resposta para o que seria esse novo RH, ou o que seria a resposta para essa crise de identidade, ou o que seria o modelo de business partner ou business partner hoje, ainda lá fora. Há uma contribuição sem dúvida, mas eu acho que hoje a gente pode começar a assumir, como recursos humanos, um papel um pouco diferente, que é, em vez de ser consumidor de conhecimento, de informação, de modelos, passar a ser produtor. Quantos anos já não temos aí consultorias, né, como Ornelas, associações como a BRH, profissionais de nível mundial que sentam na cadeira de recursos humanos. Eu acho que é chegada a hora da gente começar a produzir conhecimento. Eu acho que tem, em paralelo a isso, até uma provocação um pouco fora do assunto, mas que eu acho que vale a pena, eu não acho que as saídas, as soluções daqui para frente, elas vão acontecer nas instituições, elas não vão acontecer no governo, elas não vão acontecer nas organizações, elas não vão acontecer nas associações, elas vão acontecer na periferia, elas vão acontecer nos movimentos, nos indivíduos, numa organização, noutra, num indivíduo ou no outro. Que competências que você sente, que comportamentos você sente que são importantes de um business partner,
de um RH? Historicamente, há uma espécie de um pêndulo que ora vai para uma abordagem muito mais generalista, ora vai para uma abordagem mais especialista. Então, inclusive hoje existem discussões nesse sentido, né? Se o business partner não deveria, neste momento, migrar de um perfil mais generalista para um especialista. Ao meu ver, eu acho que tem um ponto de equilíbrio aí, e esse ponto de equilíbrio ele é motivado por essa realidade que a gente está vivendo hoje e por alguns imperativos de negócio. Uma coisa que me chama muito a atenção, em grande parte das organizações que eu tenho visitado, é declarado o valor inovação. Ao meu ver, é que a inovação ela não é um valor em si mesmo. Inovação é um valor percebido. Então, quem percebe a inovação é o indivíduo. Por que eu estou trazendo essa questão da inovação? Quando a gente fala de construir coisas relevantes e como RH ou como business partner contribuir para o negócio, e ainda nesta cadeira, que ela é a cadeira de recursos humanos, não importa o nome aqui, porque eu acho que não é isso que está em discussão, se a RH ou o business partner deve mudar de nome, é ele ser os dois. E estudos já mostram que existe um modelo, é o perfil T. O que é o perfil T? É um indivíduo que ele tem um conjunto de habilidades, né, numa vertical, ele conhece profundamente determinados assuntos, talvez poucos assuntos, mas com profundidade, e ele tem um leque muito grande em termos de conhecimento e trânsito em outras áreas do saber ou outras áreas do próprio negócio. Quais seriam, na tua opinião, esses assuntos poucos, mas profundos que ele deve dominar? Eu acho que ele precisa conhecer primeiro de gente. É interessante ele conhecer bem como é que funciona a dinâmica do coletivo, como é que funciona a questão dos grupos, como é que funciona a dinâmica organizacional em termos de cultura. Acho que isso ele precisa conhecer profundamente. Ele precisa conhecer profundamente hoje, isto quando você vai olhar para o que se espera do business partner de hoje e do futuro, ele precisa conhecer profundamente dados. Por quê? O dado serve para gerar insight para o novo. E se a gente olhar para o modelo de consultoria, tem uma etapa que é o diagnóstico, e hoje a massa de dados é muito grande. Então, eu diria que é fundamental um business partner mergulhar mais na questão de dados, cruzar informações. Isso é muito relevante que você está falando, Arthur, porque eu sinto que a pressa do dia a dia e essa velocidade que se coloca, principalmente no mundo do negócio, de você produzir e trazer resultados rápidos, a gente acaba sendo muito superficial nessas análises, né? A gente não mergulha para ter insights, a gente às vezes com poucos dados já quer tomar decisões, né? Acho que é bem relevante isso. E eu acho que é importante ele conhecer cada vez mais a dinâmica de negócios. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu trabalho numa indústria, existe uma determinada dinâmica que faz com que ela seja uma indústria e ganhe dinheiro, gere resultado como indústria. Se eu estou num segmento de prestação de serviço, existe uma dinâmica. Então, isso é profundo, não é conhecer de longe. Com relação ainda a esse modelo do T, essa abrangência, que seria a parte horizontal do T, tem muito a ver com essa questão da diversidade, dos múltiplos conhecimentos, das multidisciplinas, em especial com uma habilidade que é duas, ao meu ver. É uma curiosidade muito grande de conhecer coisas diferentes. Ok, principalmente aquelas disciplinas que não estão dentro do, vamos dizer, do círculo natural de recursos humanos. Vou dar um exemplo. Eu não vim da área de recursos humanos, estudei administração, segui uma carreira que foi uma carreira que eu brinco que é protótipo de executivo, porque muito jovem eu queria ser um grande executivo de uma organização, e ao me conhecer mais, sou consultor, trabalho há 10 anos já desenvolvendo pessoas. Minha segunda formação é teologia, mas por que eu fui estudar teologia? Foi pela grade curricular. Estudar antropologia, psicologia, filosofia. Perfeito. Procurar entender como é que essas coisas se conectam, porque isto é humano. Eu tenho lido algumas coisas e eu acredito nisso. A gente tem algumas disciplinas que a gente chamaria mais periféricas, mas super importantes. Você está falando de teologia, eu diria filosofia, eu diria medicina, eu diria biologia, né? Eu fui fazer um mestrado em biologia cultural. O que é isso, né? Arquitetura, design, né? Assim, enfim, tem uma série de disciplinas que não fazem parte ou não fizeram parte até hoje e que são importantes a gente incorporar na prática de olhar a organização num sentido mais amplo, né? Eu vou aqui fazer uma constatação, no meu ponto de vista, do que
hoje existe em termos de formação de RH no Brasil. A sensação que eu tenho é que nós estamos vendo as mesmas coisas. Como é que funciona o processo de avaliação de desempenho, como é que funciona a pesquisa de clima, como é que funciona a dinâmica organizacional. Tudo isso é importante. Eu acho que ele precisa conhecer nessa linha da vertical do T. Porém, se a gente está falando deste ambiente que exige mais inovação, por regra, inovação não é um que inova. É o coletivo. É o coletivo. Cada vez mais será necessário a gente interagir e se conectar com outras áreas do saber, com outras pessoas, com outro. Como é que a gente escuta isto hoje? A gente usa o termo empatia. Desde o início da história do business partner, exige-se dele que ele seja um sujeito empático, que ele se coloque no lugar do outro. Eu acho que é muito mais profundo, não é tão simples como simplesmente falar assim, olha, você precisa ter empatia. Eu acho que você precisa ter vontade de ir para outros mundos, para outros lugares. É uma vontade, eu preciso conhecer isto, porque isto é o meu papel. Eu preciso olhar para essa problemática e saber que eu vou precisar analisar com diferentes óticas, envolvendo outras pessoas para poder desempenhar o meu papel. Eu tenho a sensação de que a gente precisa entrar num ponto de ruptura. Não dá para fazer uma evolução, né? Não é exatamente o que nós temos hoje ir para um novo patamar, um novo ciclo. A sensação que eu tenho é que a gente precisa abandonar o que a gente fez. Numa das entrevistas que eu fiz agora recente para uma pesquisa, uma executiva de recursos humanos brincou fazendo uma ligação com a metáfora da vaquinha leiteira, né? Uhum. Ela se referia assim, a gente precisa empurrar essa vaca leiteira, que é a fonte dos nossos recursos, para o abismo, porque só assim a gente vai conseguir se reinventar. Porque eu não acho que a gente precisa se transformar, se adaptar ou melhorar, né? Ou ganhar uma competência a mais. Isso, não é um ciclo contínuo só de mudança, mas é de uma ruptura e construir alguma coisa nova, né? E eu acho que isso vale em recursos humanos, ainda que a gente não esteja falando de que o modelo de business partner ou o que quer que seja que tenha essa nomenclatura está acabando, né? Ao contrário, a gente acredita de que é ele que vai ajudar a fazer ou participar dentro desse processo de construção de um novo desenho de organização e um novo desenho de recursos humanos. E aí, como proposta, você comentou, conversando com alguns executivos de recursos humanos, né? Tem esse pêndulo também, né? Que ou vai muito para o lado do negócio, vai para muito do lado das pessoas. Eu comentei do pêndulo do business partner ou mais generalista ou mais especialista. E existe sim no mercado visões de que, puxa, o meu modelo funciona ou que o modelo não funciona. A gente comentou que a questão não é o modelo, é um modelo que tende a crescer. Acho que a ênfase maior está no papel de quem é este business partner dentro desse contexto que se busca um novo ou a reinvenção do RH. E aí a pergunta que me vem é: que profissional é esse que tem uma habilidade de desenvolver soluções que sejam relevantes para as pessoas, desenvolver soluções que sejam relevantes para os negócios e que tem uma viabilidade técnica para ele? Se a gente olhar essa tríade, nos últimos 10 anos emergiu no cenário corporativo a terminologia ou a metodologia ou a abordagem do design thinking. Então, em outras palavras, o que nós estamos falando é que o RH e o business partner precisam de uma outra maneira de pensar. Então, a proposta é que ele se torne, ele se reinvente a ponto. E aí, por que não? Mais uma vez, não é uma preocupação do termo, não estamos propondo o termo. É o que está por trás do termo. Se a gente olhar para essa tríade, o que é relevante para as pessoas? Acho que isso é papel da área de recursos humanos. O que é relevante para o negócio? É papel do RH estratégico do business partner. E dentro dessa complexidade, com inúmeras variáveis, o que é viável tecnicamente? Nos últimos 10 anos emergiu fortemente a abordagem e a aplicação do design thinking dentro das organizações. Não importa o nome ou o que é o que não é. Para sair desse âmbito do que é modismo. O fato é que quem pensa na lógica do design, na lógica de gerar soluções, consegue interagir com essa tríade. Então, eu adoraria que os business partners de uma organização, eles pudessem, reforçando, gerar, construir soluções relevantes para as pessoas, para os negócios e tecnicamente viáveis.
Então a proposta aqui é que os business partners eles se transformem nessa ruptura, nessa transformação. A borboleta, né, ela era lagarta, no que vamos chamar aqui de business designers. Esse é um termo que já foi cunhado, não é uma invenção nossa, não pretendo isto, mas o business designer ele tem a capacidade, dentro de um contexto de negócio, interagir com todas as variáveis possíveis. Ele não faz isso sozinho, porque um pressuposto Perfeito. é trabalhar em conjunto com outras áreas, outras pessoas, mas ele acaba conduzindo o processo de gerar soluções e, por que não dizer, de inovação. E aí eu acho que o RH pode ser o condutor da inovação dentro das organizações. Perfeito. Concordo com você, Arthur, e acho que eu até iria um pouco mais, que eu entendo que esse papel do business designer, ele passa a ser talvez a grande missão da área de recursos humanos, porque aí numa linha de modificar ou de propor uma mudança no modelo do URIT, que fala dos múltiplos papéis, eu diria que os papéis operacionais eles já não fazem mais sentido hoje dentro das organizações e dentro da área de recursos humanos. E a gente precisaria mesmo pensar na área de recursos humanos como verdadeiros designers de soluções que incluam as pessoas, que tenha relevância para o negócio, claro, e que seja de certa forma sustentável e viável economicamente. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença, mesmo que virtual, dizer que de alguma forma o que a gente pretendeu aqui, o que eu pretendi aqui foi gerar alguma reflexão para você e também alguns incômodos, algumas provocações fizemos e nos colocarmos à disposição para que a gente possa discutir e continuar esse assunto, porque ele é vasto e ele é bastante amplo. Obrigado. Da minha parte também agradeço cada um de vocês que dedicou, investiu tempo para assistir a nossa visão sobre esse tema. Esse tema é um tema amplo, não é em 30 minutos ou em quase 30 minutos que a gente vai conseguir esgotar. A gente não tem a última resposta, porque a gente não tem a última pergunta. Então eu convido cada um de vocês. Será um prazer poder interagir e conversar mais sobre esse assunto. Então, obrigado.